Prepara-te para mergulhar em histórias inspiradoras, insights especializados e dicas práticas para impulsionar o teu bem-estar e fertilidade. Da espiritualidade aos mais recentes avanços em medicina e bem-estar feminino, este é o lugar onde a sabedoria encontra a modernidade. Se estás pronta para assumir o controle da tua jornada e alcançares o teu máximo potencial, então prepara-te para te sentires inspirada, informada e empoderada. O meu nome é Renata Silveira e este é o Fertilmente Falando, o meu podcast que vai fertilizar a tua vida. Acompanha-me nesta nova jornada. Olá, sejam muito bem-vindas a mais um episódio do Fertilmente Falando, o meu podcast. Hoje, neste episódio, eu trago uma pessoa muito especial. É precisamente uma das pessoas que mais me impulsionou a concretizar este desejo, este sonho de estar aqui com o Fertilmente Falando, a criar um podcast. É alguém que, antes de eu a conhecer, também já me acompanhava nas redes sociais, e a partir do momento em que eu conheci o trabalho dela, começámos logo a conversar e daí surgiu uma amizade e temos-nos acompanhado ao longo dos últimos meses e por isso hoje não tinha como não trazer aqui esta pessoa tão importante que é a Sofia Geraldes. Bem-vinda, querida Sofia! Olá, obrigada, muito obrigada pelo convite, por estar aqui hoje a falar contigo, é mesmo uma honra, que como tu sabes, eu já te disse, me inspiras muito, eu sou uma das tuas maiores fãs e portanto é como se, imagina, és uma super estrela e eu fosse convidada para ir para o palco a cantar com essa super estrela. Portanto, muito obrigada por estar aqui contigo. Obrigada, querida Sofia. A Sofia tem sempre este dom de me pôr num palco e dizer que eu tenho de estar num palco com um microfone na mão. E porquê que ela também diz isto? Porque a Sofia, para além de ter aqui uma carreira muito académica, de ser uma estudiosa, a Sofia também é uma especialista em Human Design, ou desenho humano em português, e esta ferramenta, que é utilizada para o desenvolvimento pessoal, é algo que a Sofia utiliza neste momento no seu negócio pessoal e também foi através do Human Design que a Sofia me conheceu ainda melhor e me trouxe ainda mais conhecimento sobre mim, né, tanto aqui nesta fase de vida de fertilidade e de tentar ser mãe, como também na minha parte profissional. Mas antes de começarmos aqui a enfocar-nos para o Human Design, que é a tua área de especialidade, não posso deixar de te perguntar o que é para ti a fertilidade, Sofia? Olha, honestamente, quando tu deixaste essa questão, eu fiquei, mas o que é para mim fertilidade? Porque, como tu sabes, quando nós pensamos em fertilidade, objetivamente, ou pelo menos no meu caso, leva-nos logo para a saúde feminina, a engravidar, ser mãe e tudo mais. Mas neste momento não estou nessa jornada e, portanto, para mim, que é fertilidade, eu honestamente associo a fertilidade de ideias. Neste momento e nesta fase da minha vida, para mim a fertilidade é ter saúde física, mental e emocional para ter um certo equilíbrio que me permita ter uma mente fértil. Para mim, na minha vida, seja pessoal como profissional, ter uma mente muito fértil, que tem muita imaginação, que é muito criativa, muito inovadora e muito diferente, para mim é muito importante. E portanto, nesta fase da minha vida, apesar de inevitavelmente, quando penso em fertilidade, se calhar associar à saúde feminina e tudo mais, para mim neste momento é sobre a fertilidade de ideias. Ter ideias, muitas Não é? ideias, exatamente, sim, é mais nesse sentido. Muito bem. Então, agarrando aqui nisto, na fertilidade de ideias, na fertilidade de pensamentos, na fertilidade de
projetos, que foi isso precisamente que eu pus em prática para fazer acontecer o Fertilmente Falando, não é? Foi também desmistificar um bocadinho o preconceito que eu tinha de mim própria, de não ser uma mulher criativa, e sim conseguir agarrar nestas minhas valências, nestes meus potenciais e pô-los no mundo, com as condições que tinha no momento e fazendo acontecer, porque se estivesse à espera do momento perfeito e das condições perfeitas, eu neste momento não estava aqui a gravar este episódio, nem tinha gravado todos os outros episódios que gravei para trás, porque as luzes nunca seriam suficientes, este sistema de visual, de imagem, de som não é o perfeito, mas decidi de facto ultrapassar este meu perfeccionismo e este meu lado de controle para fazer algo que tu principalmente, e a tua área e a tua visão me mostraram que era um caminho que eu deveria seguir e algo que eu deveria pôr em prática para pôr a minha voz no mundo. E é sem dúvida um dos projetos, um projeto que neste momento mais me dá entusiasmo, prazer, amor, gosto em fazer, em estar, em preparar, em conversar com as pessoas que tenho do outro lado. E isto foi possível através, como eu já disse, do teu suporte. E por isso eu quero começar aqui a desmistificar para quem nos está a ouvir o que é isto do Human Design, porque tenho a certeza absoluta, apesar de algumas pessoas já saberem o que é, a maioria não sabe, nem sequer ouviu falar, e conheço muitas pessoas que até estão dentro da área de algumas destas ferramentas que englobam Human Design, mas que não conhecem Human Design, como por exemplo a numerologia ou a astrologia. Portanto, eu acredito que isto ainda é uma área muito desconhecida e gostava muito que tu explicasses a quem nos está a ouvir e a ver do que é que nós estamos para aqui a falar e o que é que tu de facto fazes com esta ferramenta. Por favor, dou-te todo o teu espaço, Sofia. Sim. Olha, então, para mim, voltando atrás, o Human Design é, como tu estavas a dizer, uma ferramenta de autoconhecimento e de desenvolvimento pessoal, que não só nos dá informações sobre a nossa energia, digamos assim, o nosso desenho energético, a nossa essência energética, não é? E como é que ela funciona. Mas para mim, e é um sistema, o Human Design é um sistema que integra várias ferramentas. A astrologia, que talvez é mais conhecida, o sistema de chakras, a Cabala, o I Ching, portanto, se calhar não são tão conhecidas, mas o Human Design é esta ferramenta que é, no fundo, um sistema que coloca várias ferramentas a falar umas com as outras e que gera um gráfico. E aqui é um dos pontos principais e essenciais do Human Design, e que para mim é muito importante trazer, sobretudo para quem deseja a fertilidade. Um primeiro ponto muito importante é o Human Design é a ciência da diferenciação, ou seja, cada pessoa é única, cada pessoa fertiliza-se de forma única, tem o seu propósito único, então eu acho que esta é a base do Human Design, é este corte com a comparação de nos compararmos quem somos e como funcionamos. Nós somos uma pessoa com um propósito e funciona de uma determinada forma. Então esta é uma das ideias bases do Human Design, é ser a ciência ia dizer da Diferenciação. fertilização, mas também é, porque Também é. a partir do momento que as pessoas tomam consciência de que são diferentes no sentido que são únicas, também percebem como é que fertilizam, ficam mais como é que a fertilidade também funciona para elas, não é? Neste sentido mais específico da saúde feminina, mas num sentido mais alargado. E um segundo elemento que também para mim é muito, 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 muito importante, e é assim um mantra no meu negócio ao usar o Human Design, é que não é, ou não procura ser um dogma, uma teoria, ou seja, nós trazemos aqui o Human Design, como tu sabes, é um mundo, tem muitas camadas, muita informação e pode ser muito complexo, e o nosso gráfico conta toda uma história e é importante olharmos para o gráfico, para todos os elementos, para como eles se combinam, contam uma história, mas é sobretudo sobre experimentar.
porque no Human Design, por exemplo, temos assim a base, temos os tipos de energia, que tem muito a ver com a nossa aura, a essência da nossa aura, o que é que a nossa aura está aqui para fazer, como é que nós comunicamos para o exterior, sem dizermos uma única palavra, como é que funcionamos de forma mais eficiente a viver o nosso potencial. Portanto, existem 5 tipos de energia e cada uma funciona de uma determinada forma. E mesmo dentro desses tipos, por exemplo, existem 5 tipos: as manifestadoras, as geradoras manifestantes, que é o teu caso, projetoras e refletoras, e mesmo, por exemplo, dentro das geradoras manifestantes, não vão funcionar todas da mesma forma. Então, não só é preciso ter esta consideração de cada pessoa é única, tem o seu propósito, funciona da sua forma, alcança os seus objetivos de uma determinada forma, como é sobre experimentar as informações que obtém numa sessão, por exemplo, sobre experimentar e ver como é que na sua realidade isso se aplica, e não estar ali a forçar as informações de eu sou geradora, portanto eu estou aqui para criar, para trabalhar, para me dedicar àquilo que me apaixona, então eu tenho que seguir isto assim à risca. Sim, mas o descobrires aquilo que te apaixona, possivelmente vai ser totalmente diferente de outra geradora. E neste momento, no meu negócio, utilizo isso para negócios férteis. Se é que assim se pode dizer. Sim, sabes que aquilo que mais me fascina no Human Design, obviamente que existem aqui umas caixinhas, que são os perfis, não é? Que é sempre importante para nos identificarmos. E desmistificando aqui, para quem nos está a ouvir, como é que se tem este resultado, de que perfil é que nós somos, qual é que é o nosso body chart. Basicamente é com a data de nascimento, o local e a hora de nascimento, tal como se utiliza para um mapa astral, por exemplo, certo? E a partir daí é então criado o body chart de cada pessoa, e os especialistas identifica todos os canais e tudo aquilo, todas as auras e todas essas coisas que a Sofia estava a explicar, para nos diferenciar e também identificar com um certo perfil. Mas aquilo precisamente que eu gosto no Human Design e que para mim mais me ajudou foi, sinceramente, a perceber que, ok, eu não estou maluca, eu de facto eu sinto isto desta forma, eu vivo isto desta forma, eu de facto eu tenho muitas ondas emocionais, eu de facto eu lido desta forma, com raiva e com frustração a estes acontecimentos, eu lido com um êxtase com os outros acontecimentos. E a forma como o Human Design explica isso, nos mostra isso, nos traz exercícios para a vida, para aprendermos a olhar para nós e como é que podemos viver cada vez mais dentro da nossa estratégia, como tu me ensinaste, não é? Uma estratégia que é aqui definida por diversos pilares. Isso para mim é que é o mais fascinante e sem dúvida que eu acho que é uma das ferramentas que existem mais completas a nível de desenvolvimento pessoal, e até porque nos acompanha para a vida toda, e tendo um especialista do nosso lado, existem inúmeras portas e caminhos que se podem ir abrindo a cada fase da vida, a cada acontecimento. E pronto, eu tenho a sorte de te ter comigo e tu sempre generosamente estás constantemente a mostrar-me que aquilo que eu estou a sentir e a validar que aquilo que eu estou a sentir é normal, porque neste momento, nesta altura, eu estou a viver isto, porque o meu próprio mapa mostra isso, e para mim é mesmo fascinante, e é isso que eu quero que tu me ajudes aqui nesta conversa, a demonstrar o que é que tu, enquanto especialista, consegues ver num mapa, por exemplo, como o meu, que tu já conheces, as minhas valências, os meus pontos fortes, os meus pontos menos fortes, onde é que eu tenho que me proteger, ou seja, a saberem viver em equilíbrio e em sintonia com, eu vou dizer que é a minha, não sei se é a minha aura, se como é que se diz, Sofia? Se é a minha aura, se é a minha estratégia, não sei, já não me lembro o nome certo para isto, com a minha autoridade também existe aqui a autoridade, mas gostava que ajudasses aqui a explicar como é que, de facto,
até se calhar pegarmos aqui em exemplos mais específicos de alguma coisa, por exemplo, do meu próprio mapa, da minha personalidade, para as pessoas perceberem do que é que estamos a falar e como é que tu utilizas isso e quais são as estratégias a pôr em prática no dia a dia. Nós vermos e conseguirmos mudar através deste processo de desenvolvimento pessoal. Sim, olha, começando já aqui por um exemplo prático em direto, que é, em primeiro lugar, agradecer por teres dado a informação de como é que se pode, então, termos acesso ao nosso gráfico, no Human Design, porque a base, portanto, o Human Design é esta ferramenta de autoconhecimento e desenvolvimento pessoal, mas então, como é que eu tenho essas informações, para mim em concreto? Então, há um gráfico, como na astrologia existe um mapa astral, no Human Design existe um gráfico, e os dados necessários são então a data de nascimento, a hora e o local, e eu enquanto perfil 2, portanto o perfil é mais uma informação do nosso gráfico, o perfil tem muito a ver com o como, é o nosso como, digamos assim, e eu tenho um perfil 2 que basicamente é aquela pessoa que é tudo fácil, tudo natural e toda a gente compreende e segue, prega fundo e esquece de dar as informações mais básicas, que foi o que acabou de acontecer. Portanto, um exemplo na prática em direto. Mas aqui, sobretudo nesta conversa de muito focada na fertilidade, e eu acho que podemos até começar eu não sou médica, eu não sou psicóloga, não percebo nada, não tenho conhecimento nenhum destas áreas, mas utilizando o Human Design para estas áreas, eu acho que começaria por falar no conceito de condicionamento no Human Design, porque o condicionamento no Human Design, o que é que diz? Fala sobre nós, desde que nascemos, estamos a ser condicionadas, influenciadas pelos nossos pais, pelos nossos amigos, na escola, depois conforme vamos crescendo na sociedade, enfim, Pelo por tudo e sistema mais em que alguma. vivemos, não é? Exatamente. Da mesma forma que nós próprias também influenciamos e condicionamos as pessoas à nossa volta. Também acho que é importante, que acho que muitas vezes no autoconhecimento e no desenvolvimento pessoal fala-se que nós estamos a ser influenciados e parece que nós somos, que é unidirecional, mas não, nós também temos influência nas outras pessoas e também é importante que tenhamos essa consciência, porque muitas vezes sentimos a tal raiva, frustração, ressentimento, e somos nós próprios que se calhar nos estamos a autossabotar a fazer determinados comportamentos que não estão alinhados com a nossa energia, com a mecânica, com o funcionamento da nossa energia, e andamos a culpar meio mundo e esquecemos-nos que isto é bidirecional, vá, digamos assim, nós também temos um impacto, porque nós também temos poder de ter impacto nos outros, não é? Não é só os outros que têm influência sobre nós. Então eu começaria pelo conceito de condicionamento, que é, portanto, esta ideia de somos condicionadas, somos influenciadas, e no Human Design há, portanto, já falei dos tipos de energia que existem, que é aqui a base do Human Design, eu diria que os 3 conceitos-chave são o tipo, a estratégia e a autoridade. Portanto, podem não saber mais nada do vosso gráfico, mas o tipo, a estratégia e a autoridade, e a combinação entre estes 3 é fundamental. O tipo de energia, basicamente, diz-vos qual é que é as principais características da vossa energia, como é que ela funciona, qual é que é parte do seu propósito, não é? Como a usar de forma mais estratégica, portanto, tem uma certa estratégia para que o alcance dos vossos objetivos seja mais alinhado, mais fluido, mais leve, e a autoridade que tem a ver com a conexão interior, para também a sabedoria interior tomarem as decisões mais certas, mais corretas para vocês. E há aqui 2 conceitos, vá, digamos assim, que é o signature e o not self-team. E alguns termos eu não consigo traduzir para português porque não consigo encontrar um termo mais correto, mas que basicamente a signature fala sobre aquilo que vocês sentem, consoante cada tipo de energia, que vos diz que, ok, eu estou a respeitar a minha energia, eu estou a respeitar o funcionamento da minha energia e como ela funciona. E o not self-team é basicamente como o nome diz, que é quando vocês não estão a ser quem são, que é basicamente
No gráfico também é possível identificar quais é que são os principais medos, digamos assim, que podem levar a certas decisões e comportamentos que não são corretos para vocês, porque estão em medo e pode levar a comportamentos impulsivos ou a não serem verdadeiras convosco e com os outros, e depois leva a sentirem uma série de emoções que é ali o vosso barómetro de, por exemplo, na geradora manifestante, quando sente Exatamente. a frustração e a raiva. Um exemplo, que eu sou geradora manifestante, perfil 3-5, o que é em mim, lá está, para as pessoas conseguirem mais visualizar quais são as Exatamente. diferenciais aqui da. Podes continuar, desculpa, ter-te Sim, interrompido. não, está à vontade, está à vontade. Já sabes, uma geradora manifestante tem uma energia muito rápida, que aprende e faz as coisas muito rápido e, portanto, eu perfil 2, estou aqui a engonhar, bora lá minha menina, põe isso na prática, até porque um perfil 3-5, e aqui tentando então fazer pontos para a prática, um perfil 5 é muito pragmático, soluções práticas, úteis e, portanto, estar aqui muito na teoria, não, bora lá, vamos pôr isso para a Sim, prática. Então, tenho sempre a necessidade de querer transportar isto para visualizar isto, porque sinto sempre que, principalmente até tudo o que tem a ver aqui com o desenvolvimento pessoal, isto para muitos, para nós pode ser óbvio, mas para muitas pessoas que nos estão a ouvir não conseguem sequer visualizar do que é que nós estamos a exatamente. falar, é tudo muito sutil, Esotérico, muito esotérico, não tem nada disso, e então gosto sempre de tentar aqui, lá está, pragmatizar e trazer isto para a prática para as pessoas identificarem, ok, olhem para mim, eu vou servir de exemplo e a Sofia, enquanto especialista, vai aqui tentar então falar um bocadinho dos meus diferenciais com aquilo que ela conhece do meu mapa. sim. Então, por exemplo, no teu caso, e até se calhar vou dar um exemplo para cada tipo de energia, Ok, que perfeito. até é mais útil. Por exemplo, no teu caso, que és uma geradora manifestante e, portanto, tens esta estratégia de responder e de informar. O que é que isto significa? Significa que ideia, gerador, vamos aqui à geradora manifestante em primeiro lugar. Uma geradora manifestante está aqui muito para criar, para construir, para se dedicar a fazer coisas e possivelmente são pessoas muito ligadas ao trabalho e que o trabalho é uma parte importante para elas, mas no trabalho, não no, nesta ideia mais tradicional, mas nesta ideia de ter prazer no trabalho, o trabalho ser a missão, ser visto como a missão e não tanto como só a fonte de rendimento. E uma geradora manifestante precisa muito de ter o seu método, portanto, porque se estiver a seguir no seu negócio, no seu trabalho, métodos feitos universais, não vai funcionar, porque ela é muito rápida, está sempre a mudar, gosta de várias coisas ao mesmo tempo. Portanto, o seguir ali uma linha constante para sempre não vai funcionar. E, portanto, o estar-se a forçar, por exemplo, nesses comportamentos, provavelmente há aqui algum medo associado de, se calhar, tem medo de ser vista como alguém muito instável, que não se consegue focar numa coisa e levá-la até ao fim. Mas é importante que perceba que não está desenhada para isso, que a geradora manifestante muitas vezes não vai terminar aquilo que começa. E anda ali a Isso foi uma forçar, a coisa que o forçar. Human Design me trouxe mesmo, que foi eu perceber que eu durante a minha carreira profissional, antes de ter um negócio próprio, eu nunca fiquei mais de 2 anos numa empresa. E eu quando comecei a ouvir falar sobre Human Design e sobre ser geradora manifestante e que isto era algo muito marcado neste perfil de primeiro gostar de muitas coisas, querer ser muitas coisas, fazer muitas coisas ao mesmo tempo e depois ter ali timings, começa mas não acaba e por isso é que é tão importante conhecer os outros perfis e perceber que nós precisamos uns dos outros para levar este mundo para a frente. Mas queria enfocar nisso porque, de facto, o Human Design trouxe-me, eu digo mesmo, esta validação de eu perceber que isto é normal em mim, como é em muitas outras mulheres, homens, muitas outras pessoas, só que a sociedade faz-nos sentir mal porque nós nascemos, nós temos que trabalhar e então ainda na nossa sociedade e muitas pessoas com o pensamento antigo, estar a vida inteira dedicados a uma carreira e às vezes a vida inteira na mesma empresa, não é?
E quando tu não és assim, nem sabes o que é que queres ser e tens muitos gostos, isso causa uma frustração gigante, não é? Exatamente, exatamente. E lá está, vai-te levar a tomar certas decisões por medo, por esse tal medo de seres visto como instável, que não segues a tradição, digamos assim, o suposto, o esperado, o expectável. E entras então no teu nó de self-esteem, que é, no teu caso, é a frustração. Por exemplo, eu lembro-me, eu sou projetora, e eu terminei recentemente o meu percurso académico, doutorei-me recentemente numa área completamente diferente. Eu lembro-me do meu orientador me estar a tentar ajudar o que é que eu queria fazer com o meu doutoramento, o que é que eu gostava na minha jornada de doutoramento. E eu só gosto de orientar, é a única parte que eu gosto. Eu não gosto de estar ali a fazer artigos sem fim. Eu gosto de, por exemplo, os meus colegas virem-me trazer os artigos e pedirem-me para corrigir e dar ideias como melhorar aquilo. Era essa a parte que realmente eu me sentia com energia, e as projetoras é muito sobre isso, sobre orientar as energias dos outros. E se não estiverem a fazer isso, e se não seguirem a estratégia de como fazer isso, e a sua autoridade para fazer isso, vai levá-los, por exemplo, no caso da projetora, ao ressentimento, a sentirem que não são valorizadas e que se calhar não ajudar toda a gente e que ninguém valoriza, porque se calhar para essas não são as pessoas que as projetoras, desculpa, estão desenhadas para ajudar. Essas pessoas, se calhar, não estão preparadas para receber a sabedoria de uma projetora e usarem. Portanto, isto tem muitas nuances, lá está. Uma manifestadora, por exemplo, está aqui para iniciar, para criar tendências, para trazer inovação, para criar movimentos disruptivos. E depois também aqui um parênteses, que é, muitas vezes, obviamente que no autoconhecimento e desenvolvimento pessoal, muitas vezes há a tal subtilidade, e os conceitos também acho que traz aqui um refresh de olharmos para os conceitos de outra forma, de o impacto, a liderança não tem que ser aquela coisa super, hiper, mega longínqua, que um líder é só alguém que é um CEO de uma empresa, ou é o presidente, ou a primeira-ministra, não, um líder é, por exemplo, no meu dia a dia, para mim, digamos assim, se eu no meu dia a dia me dedico a estudar aquilo que eu gosto, sou o exemplo daquilo que eu pratico e sou gentil de que nem toda a gente vai fazê-lo da mesma forma, vai consegui-lo fazer, para mim isso já é estar a ser líder no meu dia a dia. E aqui para as manifestadoras há muito esta ideia de trazer inovação, criar impacto, trazer coisas novas e se calhar muitas delas até ficam mais encolhidas e levam a ter decisões de medo e a sentir raiva, que é aquilo que uma manifestadora sente quando não está alinhada com a sua energia e forma de ser, porque se calhar meteu o trazer impacto lá num patamar que tem que ser assim uma coisa extremamente inovadora, descobrir a cura para o cancro. E não tem que ser, não tem que ser também aqui pensarmos e novamente, o Human Design é sobre experimentar. Para mim, na minha vida e na minha área, enquanto manifestadora, o que é já ser diferente e inovadora? Pode ser uma pequena coisa, a forma como, sei lá, eu sou mãe ou não sei, não sei, Como é que eu o que quero eu ser fazer. mãe, não é? Exatamente, Porque se então, calhar é então agora estamos diferente. numa era de tanta informação e que também as redes sociais muitas vezes desajudam nestes aspectos, que é idealizar e Sim, pais perfeitos, mães romantizar. perfeitas e cada vez existem mais filosofias e teorias, por exemplo, de parentalidade e acredito que, tal como eu que quero ser mãe, e pelo menos sou uma pessoa que tenta estar informada dentro de tudo aquilo que eu leio, que eu estudo e que eu pesquiso, eu sei quem é que eu quero ser, mas só vou poder experimentar ser essa pessoa quando tiver o meu filho e começar a pôr em prática e não estar a seguir uma coisa só porque aquela filosofia ou aquele modo de parentalidade me diz que tem que ser assim. E se calhar é isso que tu estás aqui a explicar relativamente à manifestadora, que é à geradora, desculpa, enganei-me. Não, estava na manifestadora Sim, de trazer relativamente essa à inovação. manifestadora, que é experimentar, fazer diferente e ser líder na vida dela com coisas
comuns do dia a dia e não ser supra-sumo do que quer que seja. Exatamente, exatamente. E olhando, por exemplo, para uma manifestadora, o que é que pode colocar em causa a sua fertilidade? Não no sentido físico, digamos assim, também pode ser, mas novamente, eu não sou médica, não sou psicóloga, portanto, não quero aqui fazer hum, ligações deterministas, mas uma manifestadora pode colocar a sua fertilidade, lá está, bem-estar, por exemplo, de ideias, em causa quando se compara, quando se obriga a fazer como a maior parte da população está a fazer, porque ela está aqui para trazer coisas diferentes e inovadoras, ideias diferentes e inovadoras, gerar mudança. E, portanto, quando se está a comparar e a minimizar-se as suas capacidades, os seus talentos, isso provavelmente vai levar a sentir raiva. E essa raiva, lá está, e tu melhor que eu saberás, pode afetar todo esse processo de fertilização. No caso de uma geradora está aqui para ter prazer na jornada. E na jornada é o quê? Na sua vida, nas suas relações, no seu trabalho, se não, é para trazer este novo paradigma, um novo paradigma que vem questionar aquele paradigma de a vida adulta tem que ser, é feita de sacrifício. O trabalho não é prazeroso. A geradora vem mostrar que isso não é verdade, nem pode ser assim. Não pode ser assim. Estamos aqui para viver uma vida altamente frustrante e de sacrifício, sem prazer nenhum. O que é que estamos aqui a fazer? Mais vale irmos andando para uma nuvem, para onde quer que seja, ou para o nada, consoante aquilo que acreditarem. Não faz sentido estarmos aqui, se não é para ter. Obviamente que há fases mais intensas, desafiantes e que vamos fazer coisas que não gostamos. Faz parte, não é? E que vamos errar, vamos falhar, vamos ter que voltar atrás. Um perfil 3, como é o teu caso, que está aqui para experimentar, para testar e para errar, vai muitas vezes ter que voltar a repetir. Uma geradora manifestante é muito rápida e, por um lado, isso é muito bom, que encontra os atalhos e os caminhos mais eficientes, mas por outras vezes vai ser muito frustrante porque vai ter que voltar a fazer tudo, tudo novamente porque passou ali passos que se calhar não devia ter passado à frente. Portanto, isto não quer dizer que descobre-se o Human Design, quem somos e como funciona a nossa energia, e de repente borboletas por todo o lado. Não quer dizer isso. Não, Mas até a porque gera... lá está, com o Human Design eu aprendi foi a perceber que eu sou mesmo assim. Portanto, é Exatamente, normal isso acontecer em mim. É inato. Eu vou sempre exatamente, querer fazer as exatamente. coisas super rápido, passar 1500 passos à frente. Uma ideia que eu tenho hoje, eu quero que ela aconteça ontem e literalmente que as coisas aconteçam muito, muito, muito rápido. Mas depois, também o Human Design ajudou-me a perceber que projetos a longo prazo, eu também não tenho a capacidade, digamos assim, entre aspas, não sei se é esta a palavra, o termo correto que eu posso utilizar, mas para suster esta energia ao longo de um projeto mais Mais longínquo, não é? longo. Exatamente, E porquê exatamente. que não tenho esta energia para manter ou seja, porquê que eu não tenho esta energia, não me é inata neste processo para manter um projeto mais longo, por exemplo? Sendo uma geradora manifestante, é a base. Olha, por exemplo, eu estava a falar das geradoras e geradoras manifestantes, porque podem ver em muitos sítios em que a geradora manifestante é vista como um subtipo da geradora. Na minha perspectiva, são dois tipos e eu aprendi com dois tipos e uso os dois tipos. Mas basicamente temos os geradores puros, digamos assim, os geradores manifestantes. Os geradores puros, a base de geradores e geradores manifestantes é sobre ter prazer na jornada, ok? Vocês estão aqui para nos trazer este paradigma que a vida é para ser prazerosa, é para nos trazer satisfação, entusiasmo, é para vivermos o dia a dia. Bora lá, mais um dia, que felicidade! É sobre isso. Agora, a distinção entre estes dois, o funcionamento é um gerador puro tem esta tendência mais responsável, mais comprometida, mais de levar as coisas até ao fim, ser assim mais, se É mais calhar, mais pés na terra. estruturado e organizado. Sim, sim. Enquanto com o gerador manifestante é mais all over the place, muita coisa a acontecer, portanto é tudo muito rápido, aprendem tudo muito rápido, fazem tudo muito rápido, é keep up with my pace, não ficas para trás. Isto é um gerador manifestante. Mas por outro lado, obviamente também têm que aqui perceber acho que o desafio é perceberem quando estão aborrecidos
e impacientes e quando é que é mesmo a altura de mudar, porque um gerador manifestante vem-nos ensinar que é ok mudar, que é suposto mudar, quando já não gostamos, já não nos traz satisfação, já nos está a deixar frustrados e com raiva, se calhar chegou a altura de mudar. E quando nós estamos a mudar, por exemplo, um gerador manifestante, estamos ali a condicionar a nossa fertilidade, não é? Estamos a interromper a nossa fertilidade. Um, e então vocês vêm-nos ensinar isso, de é ok mudar. O desafio aqui, se calhar, para um gerador manifestante é lidar com a impaciência, que era aquilo que estavas a dizer, que eu tenho uma ideia hoje, quero que ela esteja materializada ontem. E então como é que isto pode funcionar na prática? Novamente, combinar o tipo, a estratégia e a autoridade, que é, na base, então, eu, geradora manifestante, sei que estou aqui para ter prazer e quando não tenho prazer, está na altura de mudar. Agora, a minha estratégia, seja para geradoras, seja para geradoras manifestantes, é sobre responder aos convites. Isto se calhar pode parecer assim muito, lá está, esotérico e subtil. Na prática é muito sobre vocês estarem atentas à vida, às vossas relações, ao vosso trabalho e ao que vos estimula ao vosso redor. Se é, por exemplo, estão a ver um filme e há qualquer coisa que desperta a curiosidade e que ativa qualquer coisa dentro de vocês que eu quero fazer alguma coisa sobre isto. Eu quero fazer alguma coisa sobre isto. E então depois é conectarem com a vossa autoridade e perceberem se é para ou não fazer naquele momento. No teu caso, uma autoridade emocional precisa daqui de mais algum tempo para decidir, para ter uma visão mais clara. Uma autoridade sacral já é mais no momento, sem hesitação. Aquilo que sente é aquilo que é verdade. Pode ser sim ou não, não é? Mas eu diria que no vosso caso é muito esta energia rápida, mas também para quando vocês estão a precisar de mudar, portanto, isto é para entrar num projeto, digamos assim, mas quando vocês estão a precisar de sair do projeto e de mudar, também estar atento aos estímulos que vos estão a estimular para sair daí, aos estímulos exteriores, não é o que se passa cá dentro e todas as emoções, é aos estímulos exteriores. Há aqui coisas que me estão a estimular mais do que aquilo que atualmente tenho, sim ou não? E se há outras coisas, então é porque se calhar chegou a altura de mudar. Se não há nada, das duas uma, ou vocês estão tão cheias de obrigações e de coisas que vocês não gostam, não vos dão prazer, e é como se a energia estivesse tão bloqueada que nem chegam novos estímulos, ou então é uma fase em que vocês se calhar precisam mais de integrar a aprendizagem que estão a fazer no momento, acalmar a impaciência. Então obviamente isto é case by case e também vendo o próprio gráfico e percebendo melhor, mas eu acho que esta é a diferença. Para uma projetora é que pode condicionar a sua fertilidade. A projetora está aqui para guiar as outras energias, para orientar as outras energias, para lhes dizer, olha, este é todo o teu potencial, tu estás aqui para fazer isto, a forma mais eficiente de fazeres isto é desta forma, é deste caminho, é o colocar as questões a quem está do outro lado. A projetora tem um talento para colocar as questões certas, trazer os temas para cima da mesa e fazer pensar, se calhar, de outra forma diferente. Mas também tem que seguir a sua estratégia, que é, não está aqui para dar conselhos a toda a gente. Da mesma forma que uma geradora e uma geradora manifestante estão aqui para criar, mas não é para criar tudo e mais alguma coisa, porque a energia é finita, não deixam de ser seres humanos, não é? Então daí a importância de responder aos estímulos, porque aquilo que as estimula é para ali que tem energia. Aquilo que não estimula não é para vocês e é o vosso limite, é o vosso não. Isto não é para mim. Portanto, e se eu disser que sim a isto, vou estar a bloquear a minha fertilidade. Nas projetoras, as projetoras, portanto, estão aqui para guiar, mas não estão aqui para guiar toda a gente. Então é muito sobre estudarem sobre aquilo que gostam, aquilo que as fascina. Por exemplo, no meu caso, o Human Design e estes temas de autoconhecimento e desenvolvimento pessoal e muito sobre tentar trazer isto para a prática com inputs práticos e soluções práticas palpáveis, materiais e não extremamente esotéricas. E mostrar, permitir partilhar o conhecimento nas redes sociais, por exemplo, ir para as redes sociais, criar uma página e estou a aprender isto é incrível e tem estes benefícios, e deixar que as outras pessoas, ao seguirem-me, ou gostarem dos meus posts, ou colocarem questões,
estão a convidar-me a partilhar ainda mais a minha sabedoria. E portanto é esta a dinâmica da projetora. E obviamente que não tem que aceitar todos os convites, e daí novamente entra também a autoridade para perceber quais é que são os convites que têm ou não aceitar. Quando existe um respeito por isto, a projetora sempre tem sucesso, portanto, a projetora vem redefinir um novo conceito de sucesso, que, por exemplo, olhar para a fertilidade de ideias, se calhar para a projetora pode ser um conceito de sucesso, vem trazer um sucesso focado na qualidade, na eficiência, em quem é que as pessoas são, portanto, quem é que eu sou, o que é que eu tenho para dar e como, e é assim que eu vou ter sucesso e não pela quantidade de coisas que eu faço. É muito esta a dinâmica da projetora, e quando não se respeita a sua necessidade de descansar, que é mais do que se calhar uma geradora e uma geradora manifestante, quando não respeita o precisar que a outra pessoa lhe peça os conselhos e vai dar conselhos, então muitas vezes as outras pessoas podem ver uma projetora como muito bossy, arrogante e que vem passar atestados e que vem dizer aos outros o que é que têm que fazer, porque não houve o convite. Então, para uma projetora é muito importante respeitar isto, porque senão vai levá-la a sentir ressentida e vai bloquear a sua fertilidade. E a refletora é muito sobre permitir estar no seu espaço, num ambiente que faça sentir bem, com pessoas que a façam sentir bem, não se pressionar para decidir. A refletora precisa muito de tempo e de estar na natureza, de proteger a sua energia, porque quando se pressiona para decidir e para estar com pessoas e em ambientes que não gosta só para pertencer, também vai bloquear a sua fertilidade e sentir desilusão. E espero que tenha dado aqui alguns inputs e ideias sobre como é que pode funcionar a fertilidade para cada um, mas obviamente não numa perspectiva do vosso processo mais médico, mas neste processo de autorreconhecimento e desenvolvimento pessoal. Sim, claro que estás aqui a falar de um espectro geral, não é? Exatamente. Pois cada uma de nós tem a sua individualidade e as suas especificidades, mas sabendo estas definições entre cada perfil e entre cada, desculpa, como é que se diz, Sofia? Tipo de energia. Tipo, exato, perfil e tipo de energia, cada tipo de energia, vamos sempre identificar-nos mais com um, e quando descobrirem qual é que é o vosso, estudem um bocadinho mais sobre isso, e para conhecerem o vosso e conhecerem-se ainda mais, nada como terem estarem com uma especialista como a Sofia para vos dar todo o conhecimento sobre o vosso próprio gráfico. Mas eu acho que o Human Design é mesmo uma ferramenta incrível, tanto num processo individual de autoconhecimento e também num processo de casal, para quem está num processo de fertilidade medicamente assistida, porque eu acho que utilizar Human Design neste processo em casal acaba por criar aqui, eu acho que uma compaixão, porque percebemos que somos pessoas diferentes, com ritmos diferentes, ainda que tenhamos a mesma energia, o mesmo tipo, depois o nosso gráfico vai demonstrar que estamos num mundo a um ritmo diferente, e isso em casal é muito importante neste processo. Portanto, acho que deixo aqui também o convite de pesquisarem ambos, não é? Ambas as partes do casal. E acho que também num futuro também deve ser muito interessante após termos o nosso bebê nos braços, também conhecer o gráfico do bebê e perceber como é que uma dinâmica de família pode funcionar, tendo este conhecimento sobre cada um de nós. É importante também deixarmos aqui o disclaimer, Sofia, que não se trata nada aqui de futurologia, nem de nada disso, nem de vermos o que é que vai acontecer no amanhã. No entanto, existem aqui algumas questões, que penso que serem os canais, as portas, as gates, as chamadas gates, que de facto vêm aqui revelar alguns segredos nossos, algumas coisas específicas da nossa vida. E eu gostava que se calhar falasse aqui um bocadinho, se calhar daqui da Gate ou do canal, estou a falar, já sabes, colegamente, estou a agarrar nestes conceitos,
conheço de tu falares e de estudar sobre isso, mas agarrar aqui, perceber qual é que é a gate ou o canal que está aqui associado mais à energia feminina, mais à fertilidade, mais à sexualidade, que gate é que é essa, que, que canal é esse e o que é que normalmente podemos encontrar ou o que é que nos diz para quem, quando for fazer o seu retirar o seu body graph, perceber o que é que se calhar tem ali naquela área do seu mapa. Ok, olha, relativamente ao que gostavas a dizer de colocar as charts, as body graphs a falar uns com os outros, isso é muito interessante e é muito útil, sobretudo em casal, em família. E é muito interessante porque lá está, como eu estava a dizer inicialmente, que nós nos influenciamos e condicionamos uns aos outros. Quando nós colocamos os vários gráficos, seja o teu e do teu marido, e depois o vosso filho a falar uns com os outros, certamente que as gates, quando vocês, portanto, retiram o vosso gráfico, vão ver que tem triângulos, tem quadrados, isto são centros. Uns vão Eu vou estar colocar aqui na nossa imagem no YouTube, É, quem está a ver no YouTube vai ver aqui um gráfico um para perceber o gráfico. que isto que a Sofia está a dizer. Ok, boa. Então, portanto, no gráfico vocês têm triângulos e têm quadrados, e no Human Design isso são centros energéticos. Uns podem estar coloridos, outros podem estar a branco. Quando estão coloridos, diz o termo técnico é definidos, e quando estão a brancos são não definidos. E uns não são bons e outros são maus, nada disso, ok? Uns têm oportunidades, outros têm desafios. Ambos têm oportunidades e ambos têm desafios, desculpem. E podem, por exemplo, quando estão coloridos, nesses centros, para vocês, os temas associados a esses centros são mais fáceis, naturais, fluidos. Vocês não exige grande esforço da vossa parte, é onde vocês têm impacto nos outros, mesmo que muitas vezes vocês não tenham essa noção. Por outro lado, quando estão a branco, portanto, não estão coloridos, não definidos, são esses os vossos maiores pontos de vulnerabilidade, onde vocês estão suscetíveis a ser mais influenciadas pelo exterior. Mas também são centros onde vocês desenvolvem muita sabedoria, onde está o vosso maior ponto de empatia, onde vocês compreendem melhor os outros também. E, por exemplo, numa dinâmica de casal e de família, e dentro desses centros vocês vão ver que tem números de 1 a 64 e que uns vão ter uma bolinha escura, a preto, preenchido, e outros que não vão ter. É o mesmo conceito, uns estão definidos e outros não. E que, por exemplo, na presença, imaginemos, do vosso companheiro ou companheira, vocês têm um centro definido. Imaginemos, por exemplo, temos um canal que é o 1858, penso eu, 5818, e imaginem que o canal é quando se ligam então estes dois números, por exemplo, vocês vão ver, e imaginem, vocês têm a gate, portanto o número 58 definido, está lá a bolinha escura, preta, definida, e o outro que liga do outro lado é o 18 e não está. E imaginemos que o vosso companheiro tem. Então ele vai-vos ajudar a viver esse tema do 58, esse dom, esse talento específico da Gate 58 que vocês têm, a vivê-lo, a ativá-lo. Portanto, é interessante interligarem as charts, os gráficos uns com os outros, porque complementam-se em certas partes e vão até, por exemplo, a ativar centros que não estão definidos. Relativamente ao tema da fertilidade, da sexualidade, olharem para o centro sacral, que é o centro ligado à sexualidade. Portanto, que é o segundo quadrado a contar de baixo. O centro sacral está aqui muito ligado ao tema da força de vida, de dar vida, da criação, de criar, no sentido literal, de criar vida, de ser mãe, mas também no sentido não literal. Ok, mas então é nesse centro que vocês têm que focar quando querem trabalhar estes temas da sexualidade, digamos assim, da saúde feminina. E eu diria que
uma geradora e uma geradora manifestante vão ter esse centro colorido, mas podem viver em alinhamento ou não com esse centro, ou seja, em equilíbrio ou não com esse centro. E, portanto, aqui eu acho que a dinâmica, a questão que vocês podem colocar é se eu sei estabelecer limites. É muito, assim, uma questão orientadora deste centro é como é que está a minha relação com o estabelecer limites. Portanto, uma geradora e uma geradora manifestante tem este dom, este talento para criar, mas é importante a satisfação fazer parte dessa criação. Se não faz, não existe, essa energia fica bloqueada. Agora, as outras energias, uma manifestadora, uma projetora e uma refletora, não têm esse centro colorido. Isto não significa que vocês não tenham força de vida, de criação, de criatividade, nada disso. Só que não funciona de forma consistente. E vocês precisam de respeitar ainda mais os vossos períodos de descanso. A vossa energia não é consistente para fazer como uma geradora ou uma geradora manifestante. Portanto, aqui é muito sobre limites. Eu diria que, se calhar, uma geradora manifestante, os limites é o que é que lhe traz satisfação. Se não está a ter prazer, é o seu limite. Enquanto, se calhar, uma manifestadora, uma projetora, uma refletora, já existem outros tipos de limites, que se calhar estão a comparar-se e estão a assumir muita quantidade e não a qualidade, ou querem agradar muito, e portanto não colocam limites, outra dinâmica que eu quero trazer, que não é necessariamente do Human Design, que é a questão do estabelecer limites, muitas vezes é nós próprias, que a pessoa ainda nem fez a pergunta de podes-me ajudar e nós já estamos a dizer que sim, já tenho aqui um plano pronto, preparado, de A a Z, com datas, com horas para te ajudar a fazer isso, e a pessoa ainda nem sequer pediu ajuda. Mas nós já temos todo um plano preparado ali, mega, com todos os planos Cs, de A a Z, para ajudar. E muitas vezes também é sobre nos colocarmos limites a nós próprias, de dizermos que não a nós próprias. E ainda hoje falava sobre o conceito de autocuidado e de amor próprio, muito importante, que muitas vezes é muito desconfortável. Não é, muitas vezes romantiza-se, não é? De associarmos só autocuidado, amor próprio, se calhar uma banheira cheia de espuma, com velas e uma massagem, mas muitas vezes amor próprio é sobre fazermos coisas que nós não gostamos, que não são fáceis, que é sair da nossa zona de conforto, não é ir fazer uma massagem, é o sentarmos no sofá e estar quietinhas, é fazer, nem sequer já muitas vezes chega a energia para ir fazer a massagem, é estar quietinha e não mexer, muitas vezes, ou então irmos fazer coisas que nós não gostamos, mas que sabemos que nos fazem bem. Por exemplo, ir correr, eu sou atualmente uma aficionada pela corrida, eu sei que me faz Pois, eu super ia bem. precisamente pegar nisso, Sofia, eu ia frisar, ia dar a conhecer que tu és uma maratonista, és uma aficionada de corrida, de trail, esta mulher corre, 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 corre quilómetros, é mesmo para mim, é uma inspiração muito grande, que também estou a tornar-me uma aficionada da corrida, a pôr cada vez mais quilómetros nas minhas pernas, e a Sofia é mesmo uma inspiração, porque isto todas as semanas ela tem sempre mais uma prova, mais uma medalha para conquistar e mais um desafio para ela superar. E eu queria precisamente pegar nisso, que agora pegaste para dar o exemplo do amor próprio. E quando eu comecei a treinar para esta prova que eu vou ter e quando eu te pedi conselhos, tu disseste-me precisamente, vai, mesmo que tu não queiras ir, tu tens que ir treinar mesmo que não queiras ir. E eu queria pegar aqui naquilo que tu estás a dizer e com a tua experiência enquanto atleta, ainda que amadora, mas és atleta, e dando espaço, obviamente, para acabares o teu raciocínio, mas depois dares a continuidade para a resiliência, que eu acho que é algo que a corrida traz muito, muitas vezes, se calhar, no meio do desespero de querer acabar algo, mas a resiliência está sempre aqui a acompanhar o processo, tanto de treino como no dia de cada prova, e eu consigo, para mim, há aqui um paralelismo enorme com este processo de tratamentos, de um processo de fertilidade, porque
para muitas mulheres, para mim já são 5 anos, para muitas mulheres são mais de 10, 15 anos e umas a vida toda, porque infelizmente não conseguem alcançar aquilo que tanto desejam e, portanto, gostava que, agarrando e continuando o teu seguimento do teu raciocínio, depois trouxesse aqui a tua reflexão e a tua mensagem que tu trazes da corrida sobre a resiliência na vida e para quem está também neste processo. Desculpa interromper-te, mas foi para agarrar aqui precisamente no tema que eu estava aqui a pensar falar e que tu pegaste nele. Boa, não há problema nenhum, não, isso é, o objetivo é sermos dinâmicos, estamos aqui numa conversa. Mas sim, e é mesmo muito isso que eu estava a dizer, que muitas vezes aquilo que nos faz bem é difícil fazer, não é? Por exemplo, nós temos um centro que é o centro esplénico, que é o triângulo do lado esquerdo, e esse centro está muito ligado ao bem-estar, está muito ligado aos instintos de sobrevivência, e sobrevivência mesmo no sentido físico, de sobrevivência física, de estarmos atentas aos sinais do nosso corpo, mas também é o centro dos medos, onde estão lá os nossos medos. Então, muitas vezes é muito difícil distinguir entre instinto de sobrevivência, intuição ou medo. Mas é possível no Human Design, sobretudo porque olhando para os centros que não estão coloridos, cada um tem questões específicas que nos ajuda a perceber se nós estamos a decidir e a agir por medo ou por respeito a nós e à nossa energia. E, portanto, conhecer, número 1, os centros que nós temos não definidos, e as questões associadas, e número 2, colocarmos-nos essas questões e perceber, por exemplo, num centro emocional, que é o triângulo, ou se calhar, o triângulo mais pequenino do gráfico tem muito a ver com a questão do valor próprio. E imagina, quem não tem esse centro colorido, uma questão que pode ajudar a perceber se está a decidir e a agir por medo ou é o instinto, é colocar-se a questão se está a tentar provar o seu valor. Se aquilo que está a decidir e a agir é para provar o seu valor, está a agir por medo. E então, possivelmente, a jornada não vai correr tão bem. E então, uma questão que, conforme tu estavas a falar agora, que me surgiu é, eu, obviamente que eu não sei o que vocês sentem, felizmente, e não sei as jornadas por que passam, mas se calhar ir a esses centros e perceberem em primeiro lugar se essa jornada que vocês estão a sujeitar, e se calhar agora vou tocar em algumas feridas, se é mesmo porque vocês querem ser mães ou porque se alguém, logo a questão de base, alguém vos impôs que têm que ser mães. Algumas Alguém vos pessoas, condicionou. exatamente, têm que ser mães, andam ali a forçar uma jornada que é dolorosa por si só, acredito eu, tá? Não saber nada do que é isso, felizmente, mas se calhar nem sequer a querem ter e andam ali a forçar-se. Portanto, essa seria a minha primeira sugestão, perceberem se é uma jornada. A primeira questão base, eu quero mesmo ser mãe e esta é a primeira questão. Ou estão a sujeitar a esta jornada toda porque quero agradar os meus pais, por exemplo, querem ser avós, ou eu já tive uma amiga minha, por exemplo, que forçou-se a engravidar porque a mãe estava doente e queria dar um neto à mãe antes de Vai falecer partir. e portanto também é preciso em primeiro lugar colocarmos-nos essas questões. Eu acredito que vocês estão aqui, querem ser férteis, que essa questão está passada, mas eu acho que ir a esses centros e questionarem-se mesmo os próprios processos. Os médicos que acompanham, vocês sentem que são os vossos médicos, que estão alinhados convosco, ou se escolheram aquele médico porque sabem, e não quero tirar aqui o desprimor a médico nenhum, porque quem sou eu, não é? Mas eu acho que, sobretudo, neste processo que é tão intenso, tem que haver essa empatia e essa ligação emocional e tem que haver este equilíbrio que ainda há bocadinho falávamos, da energia do dia de hoje, que é o 7, este equilíbrio entre a mente, a sabedoria mental, racional, académica, que é muito precisa e científica, mas também a intuição. Tem que andar de mãos dadas, porque senão
há um desequilíbrio, porque nós somos as duas coisas, nós somos corpo, mente e alma, ou espírito, o nome que vocês queiram quiseres chamar. chamar, sim. E se não houver equilíbrio entre estas várias camadas, as coisas não vão fluir. E, portanto, a primeira questão que eu deixava era questionar, em primeiro lugar, se querem mesmo ser mães, em segundo, se a bateria de pessoas à vossa volta, de procedimentos, de ferramentas, é vossa. Ou se vocês estão a forçar por medo, focadas só única e exclusivamente no resultado, porque a jornada já é tão desafiante por si só, que se vocês ainda estão a forçar mais, e novamente, eu não falo por, por conhecimento de causa, mas o forçar uma jornada, vocês até sentem, não, este não é o meu médico, ou esta não é a minha médica, e estão ali a forçar que se calhar com outros médicos cientificamente igualmente bons, mas que se calhar vocês têm mais empatia, eu diria que possivelmente é mais útil, mas não me Aliás, olhem, consigo alongar muito mais. ainda há pouco tempo, noutro podcast, a Vanessa Martins, sabes quem é? Uhum. Sabes? Da Ela também Frederica? passou, sim, exatamente, ela passou por, quando esteve casada, no seu casamento anterior, ela passou por um processo também de tentar engravidar, e ela, neste podcast recente, ela frisou precisamente isso, ela depois de tantos tratamentos e tantos tratamentos falhados, ela, quando começou a olhar para si própria, ela viu-se num lugar que não era o dela. Ela estava ali para cumprir o desejo da pessoa que tinha ao lado, não é? E isso acontece muitas das vezes, não é? Que as pessoas, os parceiros ou as parceiras em casos de casais homossexuais que querem ter, é o outro que quer ter e muitas vezes nós uma coisa é ceder a esse desejo, outra coisa é até ir contra algo que nós não queríamos, não é? E ela fala sobre isso. Ela, quando olhou para ela, o seu estado era de doença no corpo físico, porque ela estava a fazer tudo para caber num lugar e ter um papel que a outra pessoa queria que ela tivesse. E então aquilo que ela fez foi precisamente perceber, ok, eu até gostava de ser mãe, mas nunca aqui neste lugar, nunca aqui neste papel, nunca a fazer isto ao meu corpo. E é um bocadinho precisamente isso que tu estás a dizer, parar, olhar, observar, perceber quem é que somos nós neste papel, neste processo que é tão, tão doloroso, por quem e para quem é que estamos a fazer isto, não é? E acho que essa questão que tu disseste de o que é que estamos a querer provar? A quem é que queremos que estamos a querer provar? E isso, para tudo na vida, eu acho que é um questionamento que nos deveríamos fazer muito mais vezes. Em daily basis, numa própria conversa ou discussão, nós estamos sempre a querer provar algum ponto ou sobrepor-nos a alguém através das nossas ideias. E então acho que essa, esse questionamento que tu trouxeste é de facto muito, muito importante para qualquer coisa na vida, mas neste processo ainda mais. Boa, ainda bem que pude ser útil. Mas como eu estava, só para terminarmos, estamos mesmo a terminar, queria só que deixasse aqui a tua mensagem de resiliência e força enquanto atleta que és, enquanto maratonista, enquanto atleta de trails, em que é preciso tanta força e tanta resiliência. E independentemente de Sofia, de tu não seres mãe, de tu não estares a passar este processo, tu és mulher, tu és uma mulher fértil, és muito feminina, vives muito a tua energia feminina e tens este conhecimento enquanto atleta para trazeres, enquanto a resiliência que é preciso. E nós, mulheres, estamos a passar por este processo, precisamos de renovar constantemente esta resiliência, porque a resiliência é feita de ciclos, não é? Antes de se começar tratamentos, a cada mês é uma resiliência nova, porque vem a menstruação, acaba-se, faz-se o luto e começa-se outra vez, e depois, durante os tratamentos, pior ainda e mais intensa ainda. E, portanto, acho que para terminar o nosso episódio, gostava muito que tu deixasses aqui uma mensagem, por favor. Olha, eu acho muito bonito,
tu me colocas essa questão, e para mim é extremamente difícil, e aqui novamente vamos para a prática, que é no meu gráfico, que o meu grande talento passa pela, quando olhamos, quando há bocadinho falámos nos canais, os canais dizem-nos quais é que são os nossos pontos fortes. E o meu é a heroína, é a perseverança, é portanto esta questão de ultrapassar maratonas against all the odds, que foi isso que me aconteceu na minha primeira maratona. Então, para mim, me colocares nessa questão, lá está, esses são os meus centros de impacto, para mim é fácil, é natural, portanto, resiliente, não sei, eu mantenho, eu só vou. Mas eu diria que, em primeiro lugar, conhecemos-nos muito bem e o que é que nós queremos para nós, o que é que nos apaixona. E eu acho que a paixão, primeiro, termos claro que estes são os meus objetivos, estes objetivos são meus, não é para provar nada a ninguém, são os meus objetivos e ter paixão por eles, eu acho que é aquilo que me mantém. Por exemplo, na corrida, e como eu te estava a dizer há pouco, eu nem sempre quero ir correr, às vezes chego só ao final, eu sou projetora, eu não tenho muita energia como tu. A minha energia é muito inconsistente, eu preciso fazer mais pausas, descansar mais, dormir mais. E portanto, eu quando chego ao fim do dia, que é quando eu gosto mais de ir correr, porque se eu correr de manhã, a seguir tenho que ir dormir. Não dá para mim, portanto, eu vou porque, lá está, a paixão está no sítio certo. Eu quero ir correr por mim. Eu sei que me faz bem, mas eu quero ir correr por mim, porque me dá prazer, porque me dá satisfação. É para ir à prova, sim, também é para ir à prova, mas eu quero ir correr por mim. E para ir à prova, eu quero ir para a prova por mim. Eu quero alcançar os objetivos na prova por mim, não é para competir com mais ninguém. Então eu acho que assim, a mensagem base de resiliência, em primeiro lugar, os objetivos, temos a certeza e a clareza que quais é que são os objetivos e que eles são nossos. E isso aí ativa a paixão e a consistência, também não termos uma versão fechada e extremamente exigente de consistência. Consistência é ir, por exemplo, à segunda, depois vou à quarta, depois só vou no domingo, não é ir todos os dias durante uma semana e depois ir no Natal. Eu lembro-me que a minha tia, por exemplo, queria também começar a correr, inscreveu-se numa corrida de 5 km, toda entusiasmada. No mês seguinte eu perguntei-lhe, então, estás pronta? Ah, não, não. Mas tu pensas que eu sou como tu, que corro 30 km? Eu, não, mas eu para chegar cá não tive uma consistência, não é? Eu não estou a dizer que ela tem que ir passar dos 5 e correr 30, mas nem os 5 começou, nem meio quilómetro. E então ia desafiar-nos. Eu era aquela pessoa que odiava correr, que passava por pessoas a correr, "Então, mas de onde é que aquele vem a fugir?" E agora sou viciada em corrida, mas nem todos os dias me apetece ir correr. Mas eu sei que eu quero ir correr porque eu quero, é um objetivo meu, porque me dá prazer a mim, não é para provar nada a ninguém. Eu quis ir correr a maratona porque queria ir correr uma maratona, não era para provar nada a ninguém que eu queria, que eu conseguia fazer uma maratona. Já tive alguns momentos em que queria provar e sempre que eu quis provar não correu nada bem e só me lesionei. E portanto, eu diria mesmo que a base é de manter a consistência e a resiliência, é terem a certeza quais é que são os vossos objetivos, serem claros e terem a certeza que são vossos, que são de paixão e não por medo. E acho que é assim a grande mensagem, porque temos a certeza que os nossos objetivos são nossos e que somos apaixonadas por eles, a jornada mesmo seja desafiante, cheia de trovoadas, há lá sempre uma luz ao fundo do túnel que vai iluminando qualquer coisa, porque se não forem nossos, a luz ao fundo do túnel é um caminhão que vem na nossa direção e vai nos atropelar. E Sim, portanto acho que é esta a mensagem. Não sei obrigada. se é útil para quem está a passar Adorei. esse Não, para mim é processo. muito útil porque eu vejo mesmo este processo como uma corrida, como uma maratona, ou até como uma prova ainda maior, não é? Sim, Porque
se calhar tem mais do que uma maratona, mais um trail, não é? Que tem muitos altos e baixos, tem muitos... Ir aos poucos, é isso. Desculpa Não é? interromper-te, mas é isso, também é importante dizer, ir aos poucos, porque uma maratona são 42 quilómetros. Nós começamos frescas e fofas, mas ali aos 25 já estamos a questionar toda a nossa decisão. E eu já fiz uma maratona e era um objetivo meu, e aos 25 quilómetros, o que é que eu estou aqui a fazer? Porque é que eu tomei esta decisão? Isto não faz sentido nenhum. Eu quis ligar para me virem pescar, mas depois, ok, agora vou até ali, irmos pouco a pouco, como se costuma dizer, grão a grão, enche a galinha ao papo. Não, e não, lá está, não sermos absolutistas, que é a consistência, é todos os dias e tem que se conseguir tudo para ontem. Não, pouco a pouco. Sim, sem dúvida, é mesmo essa a mensagem, porque neste processo é mesmo, se calhar, tentar, e contra mim falo, tu sabes disso, que estou sempre lá à frente, estar constantemente só aqui, às vezes só mais no amanhã e no que é que amanhã posso fazer diferente, e não estar tão lá à frente, ou seja, já a pensar na meta, preciso de estar constantemente a pensar aqui e no agora, e é isso que eu também, com estes ensinamentos, eu tenho trazido para a corrida, para os meus treinos de corrida também, e para esta corrida, para esta maratona ou trail que eu estou a viver na minha fertilidade e no processo para ser mãe. Mas acho que a mensagem foi perfeita, Sofia. Eu quero muito agradecer-te este tempo aqui e esta conversa, as tuas partilhas. Acho que foi mesmo muito, muito útil e espero que vocês tenham percebido aqui um bocadinho do que é isto do mundo do Human Design. Falta-me só dar aqui a oportunidade à Sofia de dizer como é que vocês podem então trabalhar com ela e recorrer aos serviços dela no Human Design. Portanto, diz onde é que as pessoas te podem encontrar, o teu Instagram, site, o que for, deixa aqui os teus dados, que eu também depois vou deixar na caixa de descrição, mas quero que tu digas aqui então que serviços tens e como é que as pessoas podem recorrer a ti. Então, podem encontrar no Legacy Studio, portanto, com 2 Is, tu depois deixarás aqui, que é mais focado para a fertilidade dos negócios, e neste momento estou, portanto, o Legacy é muito sobre esta ideia de os negócios não serem só uma fonte de rendimento, só o aspecto financeiro, mas sim um legado, é uma forma de deixarmos o nosso legado, materializarmos o nosso legado, e quanto melhor materializarmos o nosso legado, mais consequentemente mais dinheiro vamos fazer. Esta é uma mantra, digamos assim, e neste momento podem, portanto, ver a minha página, seguir-me, enviar mensagens se tiverem dúvidas, se existirem dúvidas desta conversa. Neste momento não tenho assim nenhum serviço ativo, estou a lançar produtos, não sei se quando sair para o ar já tenho algum, mas se tiverem interesse em alguma sessão, podemos fazer, claro, e é isso. Pronto, eu vou deixar aqui então os dados do Instagram de Sofia e vocês, se quiserem então explorar aqui um bocadinho mais do Human Design, seja através do ponto de vista de negócio como ponto de vista pessoal, têm aqui esta recomendação incrível que é a Sofia Geraldes. Minha querida, só me resta mesmo agradecer-te, um beijinho muito, muito grande. Quanto a nós, espero que vocês tenham gostado do episódio, metam o vosso like, partilhem, comentem e vemo-nos no próximo episódio. Beijinhos!